E vamos lá para mais um vídeo aqui no canal, hoje trazendo as elétricas que podem pagar bons dividendos, talvez os maiores dividendos aí do setor elétrico já no curto e médio prazo, atendendo a pedidos de inscritos para a gente falar aqui de dividendos das elétricas. É um setor essencial para uma carteira previdenciária, faz todo sentido, então eu separei aqui alguns nomes entre as elétricas com estimativa de bons proventos, vou trazer frequência de pagamentos e vou comentar também outras informações sobre o balanço, sobre investimentos e a saúde financeira das empresas. Só te peço, antes de mais nada, para deixar um like no vídeo, se inscrever no canal se você não for inscrito e ativar as notificações para você não perder os próximos vídeos, tá? E me fala aí também qual elétrica que você investe ou qual elétrica aí que mais paga dividendos na sua carteira. Vamos lá, olha só então, ó. Um nome bem interessante que paga bons dividendos e pode talvez continuar assim no médio prazo é a CPFL Energia. Olhando aqui o histórico de proventos, desde 2021, ela começou a pagar dividendos melhores, né? Olhando aqui para o dividend yield. E as estimativas de curto e médio prazo são de dividendos aí em torno de 9 a 10% com base nos preços atuais. A empresa costuma pagar em parcelas, né? Pelo menos aí nos últimos 4 anos tem sido assim, a Datacom sempre caindo no mês de abril com pagamentos em parcelas, às vezes 5 pagamentos, às vezes 4, às vezes 3, enfim, vários pagamentos, porém com apenas um anúncio por ano até então, mas são bons dividendos, tá? Não é garantido aí que vai continuar assim, são estimativas, mas fato é que quando a gente olha para lucros da empresa na base anual, comparativamente, veja que é crescente, principalmente nos últimos 3 anos, né? Geralmente o setor perene não tem aquela baita alavancada de lucro, aquele baita crescimento, porém aqui teve sim, né, um crescimento mais forte nesses últimos 3 anos que justifica ali os bons proventos, tá? Olhando aqui para negócios da empresa, veja que ela atua em todos os segmentos, distribuição, geração, transmissão e comercialização, além de serviços também, mas observe que é uma empresa principalmente distribuidora. Dos 12,9 bilhões aí de EBITDA, 8 bilhões é distribuição, deve dar aí mais de 60% de exposição à distribuição, então tem um risco, né, um pouquinho maior, porém em termos ali de previsibilidade não perde muita coisa para outras empresas do setor elétrico, porque o consumo de energia ele tende a se manter estável ou aumentar, né, além dos reajustes ali de tarifas também que sempre vão ocorrendo. E esse raciocínio se confirma com base nos lucros crescentes que a gente acabou de ver, né? Então você que está estudando a empresa para dividendos, qual que é o detalhe aqui a se considerar e que talvez pode colocar essa estimativa otimista aqui em xeque, né? São investimentos. Veja que quando ela pagou então, né, grandes dividendos, principalmente lá em 2021, os investimentos da empresa eram bem menores, né, na ordem ali de 4 a 5 bilhões, mas daqui para frente isso muda, ó. Vai ser entre 5 a 6 bilhões. E aí a gente observa também que nos períodos que ela pagou grandes dividendos, principalmente no exercício 2021 e 2022, ela pagou 100% do lucro. Então lá atrás, né, uma alavancagem mais baixa, com menos investimentos, foi igual a mais dividendos, né, maiores dividendos. E hoje um pouco diferente, né, uma alavancagem um pouco mais alta, mas ainda dentro ali da meta da empresa para garantir proventos adequados, mas garantia mesmo de payout é em torno de 50% do lucro, né? E dependendo da performance de alavancagem, pelo que a empresa fala aqui, ela pode pagar os outros 50% a mais. Então assim, hoje é uma empresa muito sólida, né? A gente vê claramente aí pelo balanço, o lucrativo pagando bons dividendos, isso é fato. Já as estimativas, apesar de positivas, não é certeza porque a empresa vai entrar num ciclo mais forte de investimento. Mas olhando aqui para os indicadores fundamentalistas, ó, vamos ver aqui, né, como é que está hoje. O PL negociando em torno de 7 vezes, não é um PL alto, está abaixo da média inclusive, né, como a gente viu há pouco, o lucro da empresa nos últimos 3 anos cresceu bastante e as cotações ainda estão abaixo do pico lá de 2019, onde a empresa lucrava metade, né, do que está lucrando hoje. E olhando para preço sobre valor patrimonial, está abaixo da média, negocia acima do valor patrimonial, em cerca de 2 vezes, mas está abaixo da média histórica ali, que é 2,3 vezes. Olhando para EV/EBITDA também é bem baixo, menos de 5 vezes, é cerca de 30% abaixo da média, justificado aí também, né, pelo aumento de lucros que a gente acabou de ver, né? O EBITDA da empresa também dobrou em relação a 2019, olhando em termos comparativos, né? O que reafirma ali a minha tese, que eu sempre comento com vocês aqui, onde que empresa barata é empresa que aumenta o lucro, e não necessariamente empresa que entra em queda nas cotações, né? A queda, se viesse, seria um atrativo, mas a decisão de compra é baseado em lucro. Vamos ver o consenso aqui dos analistas, como é que tá, ó. A maioria recomendando manter os papéis, né?
ficam meio em cima do muro, porque, como eu falei, né, é uma empresa bem exposta à distribuição, que é sim um pouco mais arriscado, e a gente tem, né, juros subindo, a gente tem os investimentos da empresa que vão aumentar ali no médio prazo, enfim, é um redemoinho aí que a gente tem, como eu gosto de chamar, mas na minha opinião, acho que para dividendos, para quem está olhando para esse fim, eu acho interessante, tá? Não acho que está caro, principalmente se a gente for olhar no longo prazo. Ótima empresa em termos de balanço hoje, principalmente. Passando aqui para mais uma elétrica que pode também pagar bons dividendos, talvez vai ficar entre os maiores aí no médio prazo, é a CEMIG, mais uma empresa aí que historicamente, né, tem pago bons proventos, a estimativa é de um yield entre 7 a 8%, não é ruim, tá? Apesar de ser um yield bem menor do que os últimos anos aí que ela praticou, geralmente a empresa tem feito 2 pagamentos por ano e as Datacom têm acontecido cerca de 4 a 5 vezes por ano, né? Sendo que esse ano, se a gente tiver, por exemplo, mais uma Datacom em dezembro, o que o histórico está sinalizando aí que vai haver, pode ser a 6ª Datacom. Então os pagamentos eles costumam demorar um pouco se a gente considerar ali o número de Datacom que geralmente tem acontecido ao longo do ano, né? Poderia talvez pagar mais vezes, mas é só um detalhe aí, né? Não tira a qualidade e a melhora que a empresa vem reportando nos últimos balanços, tá? Pagamento semestral ainda é aceitável. Olhando aqui para lucros da empresa, é uma linha de crescimento também, semelhante ao que a gente viu agora há pouco na CPFL Energia. Os últimos 3 anos foram de crescimento mais forte, o que justifica os maiores dividendos, né, que também foram reportados, principalmente lá em 2021, 22 e até mesmo 23. Né? Aqui também é uma empresa mais exposta à distribuição. O portfólio da empresa é distribuição, comercialização, transmissão, geração e gás. Porém, distribuição é 46% do EBITDA, seguido da geração, que é 27%. Então a CEMIG ela é majoritariamente distribuidora e geradora. A gente tem observado, inclusive, né, que muitas elétricas estão entrando em um ciclo de investimentos, assim como a gente observou na CPFL, a CEMIG também. Né? Ela pretende investir aí cerca de 35,6 bilhões até 2028. Então, olha só como a gente viu, né? Maiores dividendos recentemente que ela pagou, né, nos últimos exercícios. Por quê? Porque ela vinha trabalhando, né, ou vem trabalhando em uma estratégia, principalmente no sentido de desinvestimentos, tanto de ativos complexos, né, como ela própria chama lá nos documentos oficiais que eu vi, assim como participações minoritárias, né, que ela vem mostrando interesse ali em se desfazer, ou seja, vendendo ativos. Né? Então isso favorece maiores dividendos, além do fato dos lucros também terem aumentado e aliado ainda à baixa alavancagem que a empresa vem apresentando. Porém, olha o ciclo de investimentos daqui para frente. Subiu até aqui, só em 2024 serão mais de 6 bilhões e até 2028 mais 35 bilhões, como a gente comentou. Então a alavancagem ela pode aumentar, talvez até dobrar aqui, né, de uma vez, voltando lá para 2 vezes de novo, o que ainda seria tranquilo, mas por isso, né, a estimativa ali de dividendos menores, como a gente viu, mesmo com o payout da empresa se mantendo em 50%, né, é um bom payout, mas a queda dos dividendos, se acontecer, é justificada ali por esses maiores investimentos que estão por vir. Inclusive, não se surpreenda, né, se a gente vê pela frente aí ano que vem, posteriormente, queda nos lucros também, né, a depender do cenário econômico pode acontecer. Mas como eu disse, ainda não é um yield ruim nesses preços, longe disso, deve manter ainda entre os maiores dividendos ali do setor elétrico. E agora, olhando indicadores fundamentalistas, o PL da empresa hoje negociando em cerca de 7 vezes, está um pouco abaixo da média, né? Não é um PL alto. Olhando para preço sobre valor patrimonial, está praticamente na média, em 1,2 vezes, e olhando EV/EBITDA um pouco abaixo da média também, em 5 vezes. Então, apesar de bons resultados da CEMIG, hoje talvez não é um desconto tão óbvio, até mesmo se a gente comparar aqui com a CPFL Energia, olhando aí a evolução das cotações, né? A CEMIG subiu muito mais, são empresas com negócios semelhantes, mas a CEMIG teve ali ruídos favoráveis, né? Porque depois daqueles rumores de federalização que derrubaram as cotações, isso ficou para trás, né? E hoje o mercado acredita mais em tratativas ali quanto à privatização retomar, ao invés de federalizar, né? Além do fato aí dos desinvestimentos que a gente comentou, que é sempre muito bem visto aí, né, de forma positiva pelo mercado. E aí quando a gente olha, por exemplo, o consenso aqui dos analistas em relação a comprar, vender ou manter, segue aí mais comprador para a CEMIG, mesmo com muitos aí recomendando manter apenas para os papéis. Como a gente viu, a ação já subiu bastante, né, e já pagou também muito dividendo, principalmente nos últimos 3 anos. Quem ficou posicionado em CEMIG surfou aí um hype de crescimento em todos os sentidos, né? Cotações, dividendos, resultados, enfim, ótima empresa até aqui. As duas
aqui, inclusive, né? Ótimas empresas até aqui, 2 empresas mais distribuidoras, né? Com perfil de distribuição, CPFL principalmente, e a CEMIG mais calibrada ali em distribuição e geração. Passando aqui para transmissão, né? Quem segue com potencial yield atrativo é a Taesa, segmento 100% transmissão. A empresa tem pago aí, né, historicamente 10% de yield e as estimativas são para algo em torno de 8 a 9% no curto e no médio prazo, considerando os preços atuais ali perto de 34, 35 reais. A Taesa que sempre foi muito forte em dividendos, né, historicamente ali fazendo de 3 a 4 pagamentos por ano, sendo que Datacom tem sido aí pelo menos 3 anúncios por ano aí da empresa. Se continuar assim é um bom fluxo. E em novembro agora o investidor está esperando mais um anúncio. Vamos ver se vai sair. Olhando para lucros da empresa, né, historicamente ele é crescente. A queda nos lucros recente aí, né, e também dos dividendos se deu pela volta ao normal dos indicadores, né, dos índices, na verdade, inflacionários, principalmente o IGPM, que foi o fator que impulsionou forte os lucros da empresa lá em 2020 e 2021. Grande parte dos contratos da empresa são atrelados a IGPM e por isso ela lucrou tanto naquele período, né, e por isso pagou tanto dividendo também. E foi por isso também, né, que o lucro caiu posteriormente. Então hoje, é como eu falo, hoje ela volta ao normal em termos ali de lucro, porque o IGPM está em deflação comparado àquele período e como ela colocou, né, vem colocando projetos em implantação, esse lucro volta a subir, aliado ao fato de que os contratos também são reajustados pela inflação, né? E agora eu me refiro aos contratos atrelados a IPCA, que aí sim tiveram reajustes e ajudaram ali no balanço da empresa, vem ajudando no balanço da empresa. Mesmo com o IGPM em deflação, não tem afetado o lucro de forma negativa. Mas olhando mais à frente sobre a queda dos dividendos, né, mesmo ainda sendo um bom yield, recentemente nós tivemos a mudança na política de proventos da empresa, então não é mais o lucro contábil, a base para pagamentos, e sim o lucro regulatório. Então agora a empresa vai pagar 75% do lucro, pelo menos nesse exercício vai ser assim, sobrando ali 25% para ela investir. Lembrando que é uma empresa 100% transmissora, tá? O negócio dela é projetos de transmissão, além dos reforços e melhorias nesses ativos de transmissão já operantes. Esse é o segmento mais rentável e previsível do setor de energia. Então, se de um lado ela vai seguir pagando bons dividendos no médio prazo, que é o que a gente está discutindo nesse vídeo, por conta dessa previsibilidade, desse alto retorno que a transmissão proporciona para a empresa, de outro lado, o ciclo de investimentos da Taesa é incerto, porque ela já está no limite do endividamento. Então, no médio prazo, não vai afetar em nada, creio eu, mas no longo prazo é incerteza, porque como já discutimos aqui em vídeos passados anteriormente, ela tem atualmente só esses 4 projetos em desenvolvimento. É uma RAP relevante, sim, porém eles não são suficientes para recompor a RAP que a empresa pode perder até 2030, né? E a alavancagem é um obstáculo grande aí para ela poder buscar novos leilões, além do prazo estar ficando curto. Mas no médio prazo segue uma ótima empresa, muito robusta aí em ativos, né? Resultados também muito fortes e pagamento de proventos. 75% do lucro para dividendos é bem interessante, tá? Vamos ver aqui indicadores fundamentalistas. O PL da empresa hoje negociando em torno de 7,6 vezes. Não é também um PL alto, mas ele está na média aí da empresa que sempre negociou. O preço sobre valor patrimonial está acima da média, né? Atualmente aí em 1,7 vezes, e o EV/EBITDA, que considera a parte operacional, do resultado operacional da empresa, negociando acima da média, hoje o indicador em 10 vezes. Portanto, hoje não é um desconto óbvio, olhando para indicadores fundamentalistas da Taesa, mas como a gente viu, se você voltar em todos os indicadores que a gente falou rapidamente aqui, você pode ver que todos eles estão apontando para baixo, o que significa que a empresa vem retomando os lucros. E aí, como eu falei, né, no médio prazo, deve seguir melhorando ainda mais. A dúvida, né, a questão com a Taesa é o longo prazo. O médio prazo vai seguir forte. E já olhando o consenso aqui dos analistas, né, eles seguem em maioria vendedores, justamente por essa questão, né, dessa dúvida que eu falei em relação a projetos futuros, em relação à alavancagem, em relação até mesmo à manutenção dos dividendos no longo prazo. Se eu fosse continuar elencando aqui mais elétricas para bons dividendos, até no médio prazo, viriam nomes aqui também conhecidos, como por exemplo a transmissão
Transmissão Paulista, né? Mais uma transmissora, 100% aí transmissão. A estimativa para a empresa é de aproximadamente 8% de dividendos, mas pode haver também uma queda nesse dividendo, porque a empresa está num ciclo de investimentos também, né? Eu nem vou me estender aqui com Transmissão Paulista, porque já tem vídeo recente sobre ela no canal e ela vai divulgar resultados amanhã. Então a gente fala dela novamente, talvez até no domingo aí, trazendo números atualizados e comentários aqui para vocês, mas está na expectativa de anúncio de proventos até dezembro. E se eu fosse continuar elencando mais empresas, aí viria a Engie Brasil, mais um nome bastante conhecido aí dos investidores, com estimativa de dividendos na casa de 6 a 7%. Também já falamos dela recentemente, vamos aguardar resultados trimestrais para a gente trazer novas informações, mas atendendo aqui aos pedidos dos inscritos, acho que são essas aí as elétricas com os maiores dividendos estimados para o curto e para o médio prazo. Boas empresas inclusive, né? Me fala aí nos comentários, em qual delas que você está investindo ou qual que você está estudando aí para colocar na carteira. Se você ficou até aqui, um abraço, bons estudos e até a próxima.